antes da eleição, né? Das eleições anteriores de Porto Feliz. Que a gente tem uma planilha, e nessa planilha a gente tem ela sistematizado diversas informações. Aqui temos o histórico dos candidatos, todas as pessoas que foram candidatas de 2004 para cá. Você clica no nome de uma pessoa e aí você consegue ver, por exemplo, quantos votos ela teve, né, nas eleições que ela disputou. Aqui você consegue ver a votação, o total de votos válidos, para ver o comportamento. Aqui no quadro seguinte, você consegue saber o número de candidatos, né, quando teve mais ou menos candidatos. A gente, em 2024, a tendência é ter pelo menos uns 30% a menos de candidatos, porque o número de candidatos vai cair. Coligação, antes era 17, coligado 22, agora vai ser 12 candidatos, né? Porque a lei diz que é 100% mais um. Então, 11 vagas mais um, 12 candidatos. E aqui a gente vê o histórico dos partidos. Assim como a gente tem o histórico dos candidatos, a gente tem o histórico dos partidos. A gente clica no partido e vê o comportamento dele nas eleições, né? Então, se você olhar os partidos e olhar os candidatos, você tem um pouco de noção da, da probabilidade, né, de como vai ser o comportamento dos partidos e dos candidatos, conforme as pessoas que estiverem filiadas ao partido como candidatas, como vai se reproduzir esse comportamento. A mesma coisa aqui você vai ver nas eleições majoritárias, nas eleições de prefeito, né? O que aconteceu em 2004, né? Aqui o Maffei foi eleito por 150 votos, enquanto o Erval, que era o prefeito na época. Aí você vê que o Maffei foi reeleito, né? O Erval aí teve 10 mil votos, caiu para 8 mil votos, manteve uma parte do eleitorado dele, e o Maffei conseguiu absorver o eleitorado restante, né? Provavelmente porque esse eleitorado aqui que já não votou em Erval na primeira eleição, que entre o PT e Erval não quis Erval, também não ia querer Erval, né, no futuro. A parte dele com certeza migrou dos 8 mil que ele teve na eleição seguinte, um pouco deve ter vindo da Castro, de Manso, mas majoritariamente foram para o Maffei. Em 2012, por sua vez, a Andréia, candidata do Maffei, conseguiu reter metade dos votos, mas a outra parte foi para o Gerão, provavelmente uma parte que votava na Cássia voltou para o Gerão, né? E a parte do Erval aqui, e uma parte que votou talvez na Cássia e no próprio Maffei, foi para Levi, né? Aqui teve um processo do antipetismo. Já em 2016, o Levi ele foi perdendo o grupo dele, né? Ele perdeu o Cássio, a Rogéria, ele foi se isolando, né? E aí o Marola foi para sua própria história política, né? Não dá para ficar à mercê do Levi, só que dividiu um eleitorado ali, mas esse eleitorado que votou no Marola, talvez se eles tivessem ficado juntos, poderiam ter votado no Levi, mesmo assim teria perdido para o Cássio, né? Mas com certeza uma parte das pessoas que votaram no Marola, a maior parte, é porque também não queria o Levi, né? Porque o Levi foi criando uma rejeição em torno dele, né? Então aqui se divide o eleitorado e aqui a parte do eleitorado que votou na Andréia foi pro Cássio, mas o eleitorado do Gerão. Aqui tem uma coisa interessante também, que a gente vai ver os mais votados por eleição. 2004, né, a doutora Simone, o Nando César, o Gerão, depois aqui o Odélio Leite. O Odélio Leite foi o mais votado, acho que ficou até de fora, porque o partido não fez legenda. A Andréia, o Ednilson, o Robertinho, o Gerão de novo, né? O Gerão tem eleitorado cativo, né? Depois o Marquinho, do PT, né, o Marola. Note que acima de 900 votos, poucos chegam, né? Poucos chegaram, né? Odélio Leite, né? O Gerão de o Coquinho aqui, né? E o Zé Luiz. Em 2016, Dr. Marcelo, o Dude, né? O Marquinho, de 1.300, saiu para 1.600, quer dizer, não, é difícil, depois chega de percentual, reter o voto, né? Rodrigo Peixoto e o Coquinho. O Coquinho também tinha um eleitorado cativo, né? O Dr. Marcelo conseguiu subir de 900 para 1.400, a Lu Cabaleiro 900, Luiz Henrique 866, o Teco 804 e o Paulo Benedetti 600. E aqui você vê os 5 não eleitos mais votados, né? A Rosane teve 430 votos, o Lino, o Zé Luiz, o Fábio, Helena Segato nessa última eleição. Então você vai vendo que pessoas que provavelmente tivessem outros partidos,
né? O Adilson Casagrande foi eleito com 320 votos no MDB. O Ciro foi eleito com 420, eu acho que no DEI, né, no União Brasil. A gente pode até ver aqui para confirmar. Vamos dar uma olhada aqui no Ciro. Acho que o Adilson está primeiro, né? Dá para ver o Adilson primeiro. Vamos ver o Adilson. Adilson de Jesus. 309 votos. E vamos ver o Ciro. O Ciro. Cláudia, Cleide, Celso, Cíntia, Ciro Laurez. 412 votos, né? Então você vê que algumas pessoas foram mais votadas e ficaram de fora porque o partido delas ou elegeu outro ou não elegeu ninguém. Então é importante escolher o partido também que você tem mais chance, né? Aí você vai ver aqui, ó, os votos válidos. 25, 26, 28 em 2012, mais gente votou, 24, e 27 aqui em 2020, que também foi um momento de pandemia e tal, né? Aqui você já consegue ver por sessão eleitoral o que está acontecendo. Aqui você vê a evolução do quociente partidário, a evolução do quociente eleitoral e partidário, né? E aqui você vê alguns números, né? Acima de 100 votos, só 75 pessoas passam. 74 foi de eleição específica, né? E acima de 24, 23 votos, só 300 pessoas passam. Então, só 300 pessoas têm mais que 300 votos. É importante saber disso para você montar uma chapa de vereador, né? E tudo isso você pega aqui e faz um simulador. Aqui você vai colocar aqui a quantidade de vagas, o número de votos válidos, com base naquelas informações, né? Quantidade de grupo e tal. E a planilha aqui você coloca os números e ela vai te dar ali os cenários para você poder montar aqui as suas chapas. E aqui você vai ter um conjunto de dados que você tem aqui os filtros para você ver algumas informações. O PL teve, você pode ver lá o candidato, né? Você vem aqui por candidato e descobre a votação que ele teve na eleição específica. Enfim, aqui te dá um detalhamento que ali, às vezes, te dá também, mas não em gráfico. Lá aqui dá em gráfico, lá não dá, lá vai só na pessoa, né? Mas te ajuda também.